Olá, voltamos para o nosso curso de História da Justiça no mundo ibérico. Estamos falando sobre as virtudes, os vícios e os pecados. Essa aqui é a parte 2, o vídeo 2, onde eu vou procurar explicar neste vídeo e no próximo algo que a gente não está realmente acostumado, né? Que é esta lógica, uma sociedade que se baseia numa lógica, numa estrutura de vida, né? De pensamento, de sentimentos, de relações, uma lógica de vícios e virtudes. Então, a finalidade dessa aula é mostrar como a vida moral dessas sociedades estava moldada pela teologia moral, né? Ou seja, pelos ensinamentos e pelas práticas ao redor de uma vida virtuosa ou viciosa, né? E como o probabilismo se desenvolveu nesse berço cultural, como os jesuítas, nos seus estudos de teologia moral, foram desenvolvendo um método que foi conhecido posteriormente como probabilismo, que serviu para formar a consciência e a inteligência e os sentimentos de toda a população, né? E também dos padres e inclusive dos juízes, né? Esse método, que começa mais ou menos por volta de 1600, com a instauração da Ratio Studiorum, né? A grade de estudos feita pelos jesuítas, foi Juan de Azor que fez isso no ano de 1600. Esse método vai ser depois trabalhado pelo King's College, por exemplo, de Londres, né? Ou por Harvard, né? Recentemente, a partir dos anos 60, 70, nas escolas de negócios. Chama-se de método do caso, né? Ou mesmo na medicina, é uma medicina baseada em evidências, né? É uma forma de educação, uma forma pedagógica de ensinar, em lugar de conceituar e em lugar de abstração, né? O que se dá são casos concretos ao redor dos quais se tomam decisões. A casuística, né, tem a origem no latim na palavra casus, que significa isto mesmo, fato, evento, né? E em terminologia legal, terminologia jurídica, caso, né, o caso vai dar precisamente aquilo que está em discussão, né? O que vai gerar o processo, né? Tudo isto vai ser desenvolvido fortemente nos séculos XV, XVI e XVII, no âmbito da teologia moral católica. Não só na teologia moral católica, depois eu vou comentar um pouquinho no mundo hebraico, no mundo judaico e inclusive no mundo protestante, né? Nas universidades se ensinava prioritariamente, até aquele momento, a teologia dogmática, né? E principalmente se estudava a Suma Teológica de São Tomás, né? Mas a partir do século XIV já começam os estudos de teologia moral mais preocupados com ensinar ao povo como se comportar, como ter uma vida eh, devota, como ter uma vida honesta. Não necessariamente precisava ser devota, uma vida honesta, uma vida correta, uma vida vivida, né? Chamar assim, diante de Deus, né? Os jesuítas, né, vão desenvolver tanto um método didático como um método de pesquisa, que vai ser conhecido como casuísmo ou probabilismo. O casuísmo é o método de pesquisa, né, o método de estudo, e o probabilismo é o sistema moral, né? Já falamos várias vezes sobre essa questão, né? Como é que se desenvolvia isto? Através do que se conhecia como casos de consciência, né? É, havia muitas fontes extraídas, muitas fontes das que se podiam extrair conhecimentos específicos para os casos de consciência. A principal fonte era a confissão, né? Depois era a própria noção de direção espiritual, as conversas, né? Como seriam uns coach espiritual, né? Que ajudavam as pessoas
a terem uma vida regrada, uma vida devota, uma vida honesta. Havia todo o corpo, todo o direito canônico, né? Havia tudo que já estava sendo escrito sobre teologia moral, né? Havia as diferentes sumas e compilações de casos de consciência que estavam sendo realizados, né? Tudo isto, havia as orientações para confessores e penitentes, né? Tudo isto ia sendo, vamos dizer assim, o arcabouço bibliográfico, as fontes sobre as quais podiam se debruçar para estudar o caso. Normalmente, o formato geral de uma aula nos colégios jesuítas, né, era uma aula sobre casos de consciência, era mais ou menos assim. Primeiro havia uma descrição geral do caso. Isto era importante, era uma descrição, não havia uma categorização. Descrevia-se o caso acontecido com todas as circunstâncias, tanto objetivas quanto subjetivas, né? Para quê? Para que se pudesse avaliar a gravidade ou não do ato. Depois se levantavam algumas questões sobre o caso, que eram as questões que iam focar a análise específica, né? E em cima dessas questões se procurava então estabelecer o debate, a argumentação, né? Um pouco no estilo de sim e não, ou seja, você podia pensar assim ou você podia pensar assado. E dependendo disso, então, se tomava uma decisão final sobre o caso, né? Na verdade, né, os casos de consciência era um caldo, né? Um repertório de casos reais, né? Sobre os quais se realizava a análise, se praticava a análise moral, né? E jurídica, né? Do fenômeno sociológico, do caso acontecido, né? Depois se passava para tudo isto, depois era traduzido em texto. Se faziam colações, né? Se faziam compêndios de casos de consciência, né? Onde iam se comparando uns com os outros, né? E onde iam se deixando claras as diferentes abordagens, os diferentes argumentos. Tudo isto não foi inventado pela Escola de Salamanca, tudo isto começou realmente em Paris, né? Um método parisiense, né? Um método parisino, né? Não podemos esquecer que os primeiros jesuítas estudaram em Paris. Loyola, Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, eles estudaram em Paris, né? Eles conheciam o método de caso de Paris, da Sorbonne, né? E isto vão levar para Salamanca, e vai ser lá que vai ser desenvolvido, né? Agora, o que é interessante? O que é interessante é que também isto não é próprio da Idade Média, isto aqui é próprio do mundo estoico, do mundo grego, né? Tem o terceiro diretor da escola de Platão, né? Conhecido como Carneades de Cirene, né? Ele é que vai desenvolver o probabilismo. Vai ser ele que vai desenvolver, vamos chamar assim, o método opinativo. Por quê? Porque ele vai entender que há coisas para as quais se pode chegar, ou há aspectos, ou há fatos, ou há casos em que se pode chegar à verdade plena. Mas há muitos outros casos em que só se pode chegar a algo próximo da verdade, a uma verossimilhança. Este aspecto concreto é o aspecto que depois vai ser chamado de opinião. A diferença de ciência. Ciência te dá um conhecimento verdadeiro, completo. A opinião te dá um conhecimento verossímil, aproximado da verdade. Pode não ser. Existe sempre a incerteza, diferentes graus de incerteza. Então, qual que foi a grande intuição de Carneades? Que a questão não está colocada propriamente no objeto, né? A questão está colocada no sujeito, né? No grau de certeza, né? Na representação que o sujeito faz do objeto. Isto, embora sendo algo, como digo, estoico, né?
antes de Cristo, né, do século IV, do século IV antes de Cristo, é profundamente moderno. Né? É profundamente moderno. Estamos falando de representações. Né? Estamos falando de representações. E Carneades, né? No seu, vamos chamar assim, na sua direção da escola de Platão, ele vai colocar 4 bases que vão ser as bases fundamentais do probabilismo e que vai ser, vamos chamar assim, redescoberta, reutilizado pela Companhia de Jesus. A primeira base é que estamos falando de uma gradação com relação à certeza e com relação à verdade. A segunda base é a necessidade da persuasão, da convicção, a necessidade da argumentação. É preciso convencer o outro, né, do meu ponto de vista, que é sempre parcial e é sempre incerto. A terceira base é a necessidade do exame profundo do caso, da opinião. Né? É preciso, não é um chute, né? É necessário um exame profundo, é preciso ouvir todas as partes, ver tudo que está escrito, conhecer a fundo as circunstâncias do caso, fazer um exame, uma análise detalhada do caso. E depois a última base, que é fundamental, é a defesa do livre-arbítrio. Ou seja, tendo feito tudo isso, a decisão certa está sempre no arbítrio de quem decide. Por quê? Porque sempre será prudente. Não se consegue e não há uma única opinião certa. Estamos num terreno do provável. Sempre haverá uma variedade, e essa variedade é que fundamenta a liberdade de arbítrio, o livre-arbítrio. O fato de que a pessoa pode, em consciência, decidir e se convencer com relação a uma das várias possibilidades. Cícero, por exemplo, mais tarde, vai introduzir toda a questão do probabilismo no mundo jurídico. Essa questão do probabilismo que está com Carneades no âmbito intelectual, hermenêutico, cognitivo, Cícero vai introduzi-lo no campo jurídico e, posteriormente, a Idade Média vai introduzi-lo no campo moral, principalmente com os jesuítas na Idade Moderna já. Né? Cícero falava claramente, né? Nós seguimos o provável. Isso daqui está escrito num das suas disputações, né? Os seus debates em Túscula. Né? Quem tiver interesse pode procurar na internet e encontrará isto em latim. O probabilismo vai ter uma força cada vez maior a partir do momento que já na Idade Média começa um processo de escrita, né, de livros penitenciais. É assim que se chamavam, livros penitenciais. Mais ou menos entre o século VIII e o século X, né, começa a se fazer um elenco, um listado de pecados e de sanções correspondentes. Os pecados graves, os pecados leves e as sanções correspondentes para cada uma. E isso aqui vai cada vez sendo mais acurado, cada vez mais distinto. Se estabelecem muitas distinções. Por exemplo, havia livros penitenciais que, com relação ao homicídio, estabelecia 20 formas diferentes de homicídio, com 20 penas diferentes para cada uma. Né? Não interessa agora ficar vendo cada uma delas. Eu estou querendo dizer o seguinte: não era a construção mental não era assim. Matar alguém, homicídio, matar alguém, pena, reclusão de 20 a 30 anos. Não era assim. Né? Havia uma descrição que se podia matar alguém pelas costas, se podia matar alguém pela frente. Esse alguém poderia ser um homem, poderia ser uma mulher, poderia ser uma viúva, poderia ser um pastor, poderia ser um mestre. Havia descrições, 20 formas diferentes de matar alguns, com 20 penas diferentes. Né?
É por isso que vai começar, né, ao longo do século XII, XIII, XIV, a se escreverem as diferentes sumas de consciência, summa consciência, né? Então aí já está começando a casuística, né? Casuística se chama por quê? Porque é um elenco, um listado, é um enunciado, uma narração breve de diferentes tipos de condutas que podem ser realizados, né? É, se compilavam casos ao redor de termos relevantes para poder ajudar o confessor e o penitente para fazer a sua confissão, né? Então, havia de alguma maneira uma descrição narrativa de diferentes formas e tipos de pecados, né? E isto era comum. Estavam se escrevendo livros, logicamente, quem lia esses livros eram os padres, mas os padres ensinavam, né, na própria confissão e na própria homilia da missa e nas próprias aulas de doutrina, na catequese, ensinavam os fiéis. Havia um processo de ensino que depois vai ser melhorado, né, com o Concílio de Trento, né? Mas isto aqui, esta forma de viver, esta forma de encarar a vida, não era só própria da religião católica. O Islã, né, e o judaísmo também tem, né? Giovanni Levi, o historiador italiano Giovanni Levi fala de um estilo mediterrâneo, né? As três grandes religiões que têm como base o livro, né? Cada uma delas tem o seu livro, né? A Torá, o Talmud, o Corão, ou a Bíblia, né? Vai dar lugar a escolas, porque por um lado haverá um certo rigorismo, que vai ser conhecido como fundamentalismo, né? Mas também há escolas que não são rigorosas, que não são fundamentalistas, que são probabilistas, né? No mundo hebraico havia várias escolas, né? A Cristo, para quem conhece o Evangelho, a Cristo se pede a sua opinião. Como é que a gente faz? A gente se divorcia ou não? Pode ou não pode? Porque Moisés disse que podia. Então, essa pergunta só faz sentido a partir do momento de que existem escolas, né? Porque senão haveria sempre a única solução, que seria o rigorismo fundamentalista, né? Então, é importante entender, né, que isto aqui não é só da experiência católica, né? Também acontece no mundo do Islã e no mundo judaico, e inclusive no mundo protestante, né? Às vezes era muito corriqueiro, né? Nos séculos XVI e XVII, ver, por exemplo, em Amberes, ou em Gênova, ou em Medina del Campo, ou em Sevilha, né, alguns doutores, dois ou três doutores probabilistas que estavam lá, colocavam seu banquinho lá e ficavam lá no mercado, né, ficavam lá onde se realizavam os comércios, ficavam lá no porto, precisamente para resolver questões morais, comerciais, mercadológicas, econômicas, jurídicas, na hora, né, para dar as diferentes opiniões e para que a pessoa pudesse resolver a questão e ser rápido no gatilho, né? Então, onde que surgiu tudo isto? Como que se forjou tudo isto? Como já disse para vocês, tudo isto foi principalmente um empreendimento feito pela escola, pela Companhia de Jesus, né? A origem mesmo começa com um dominicano, que é Bartolomé de Medina, nos comentários que ele faz em 1500 e pouco, 1530, 1540, nos comentários que ele faz à Suma de São Tomás, né? E onde ele se pergunta, né, se é possível seguir uma opinião que não seja completamente certa, vamos dizer assim. Se é possível seguir uma opinião menos provável. E ele opina a favor disso, de que nessas circunstâncias, nessas condições, se pode seguir uma opinião que não é assim 100% certa, nem sequer 70% certa, né? Você pode, né? Que fica ao livre arbítrio de quem decide, né? Então, isto vai ser
o berço, o miolo, o eixo ao redor do qual vai gerar toda a escola probabilista da Companhia de Jesus, né? Há um fato, um comentário histórico, que quando Filipe II estava visitando o colégio da Companhia de Jesus em Valladolid em 1592, foram apresentados, isso está nos textos da própria Companhia de Jesus, foram apresentados ao rei, os filósofos, os teólogos e os casuístas do colégio. Já havia casuístas nesse momento, né? Então, o que se pretendia era chegar a que houvesse, que o fiel pudesse ter uma introspecção prévia. Antes de confessar os seus pecados, ele tinha que encontrar as causas de seus pecados, os motivos dos seus pecados, a verdadeira intenção das suas ações. Isto é revolucionário. Não sei se vocês percebem, mas do meu ponto de vista é revolucionário. Está se deslocando, né, o foco do ato, do objeto da ação, para o sujeito, para a intenção, que é o que vale. Isso foi dito por Cristo, depois ficou mais ou menos sem se prestar propriamente atenção, a não ser de um ponto de vista mais ou menos, entre aspas, moralistas ou devoto, né? E a Companhia de Jesus retoma a questão para discutir exatamente isso, né? Para colocar o ponto exatamente nesse problema. Quer dizer, ao critério de validade, ao critério de certeza, ao critério de honestidade de um ato, não está no ato em si, não está no ato externo. É importante isto, mas não está aí, está na intenção. Você pode realizar um ato por uma pessoa e ser honesto e bom, e você pode realizar o mesmo ato por outra pessoa e ser desonesto e pérfido. Por quê? Porque um faz com boa intenção e outro faz com má intenção, né? Tem milhares de autores, tem milhares de sumas. A mais importante, a mais maluca de todas, né, é Antônio Diana. Ele nasce em 1585 e morre em 1663. Portanto, a primeira metade do século XVII está com ele. Bom, o texto, a obra de Antônio Diana é a Summa Resolutionum Moralium, partes prima et secunda. Então, a suma, o compêndio das resoluções morais, parte primeira e segunda. Ele traz nada mais e nada menos do que 20.000 casos, com as soluções e com as hipóteses e com os casos mais desencontrados possíveis, né? Situações inimagináveis, que são imaginadas, às vezes de forma real, às vezes de forma imaginária, né? Ficcional, né? Mas o fato é que existiam. Você conseguiu fazer um compêndio de 20.000 casos, né? E poderiam ser consultados. Sempre se poderia encontrar algo parecido, né? Não dava para ser muito original nas questões pecaminosas ou nas questões virtuosas, né? Outro autor famoso, né, o Antônio Escobar, também mais ou menos da mesma época, 1590, 1670, né? Exame e Prática de Confessores e Penitentes. Então, o título é ilustrativo: Exame e Prática de Confessores e Penitentes. Está escrito para os penitentes e para os confessores, para ajudar o exame, né? Teve, até 1650, o livro dele teve 57 edições. É poderoso, né? Dá para imaginar o que significa 56 edições de um livro deste numa cidade, num país como a Espanha, né? O que depois vai chegar na América, né? Toda a segunda parte desse livro está feita, como diz ele próprio, explicando, para oferecer orientações aos penitentes
para reconhecer os seus próprios pecados de acordo com os 10 mandamentos. Tudo isto escrito à luz de casos práticos. Então, se vocês pegam este livro, vai ter os 10 mandamentos da lei de Deus. Né? E aí vai dizer, então, amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, né? etc. Né? Santificar as festas, honrar os pais. Bom, os 10 mandamentos. Aí vão trazer para cada mandamento uma coleção, um elenco de casos, de pecados, de casos pecaminosos, para que o fiel perceba se ele também faz igual ou se ele não faz. Esse é o primeiro começo da tipificação dos crimes. Ou seja, começamos tipificando, entre aspas, não é tipificar, começamos descrevendo pecados. E a coisa fica tão forte isso daí, que tem alguns livros de alguns autores, né, que passam a estar proibidos, né, porque são já praticamente casos morbosos. Né? O famoso do Tomás Sanches, né, sobre o matrimônio. Né? Habitualmente se dizia, né, quem queira saber mais do que o demônio, leia Sanches no seu De Matrimônio. Por quê? Porque era praticamente uma coleção de Kama Sutra, né? De posições sexuais e de atos sexuais pecaminosos, entendidos pela Igreja Católica ou por este jesuíta como pecaminosos. Sendo que nem todos, nem todas as posições, e nem todos os casos, e nem todas as situações eram entendidas como pecados. Porque havia mesmo probabilismo. Em alguns casos, em algumas situações, com alguma mulher, algum homem, aí não era bem assim como se pensava. Isto é que era o original do probabilismo. Né? Da mesma maneira que havia casos imensos, enormes, sobre comércio, sobre mercados, né? Sobre como lidar com os navios e os transportes da Espanha para a América, da América para a Espanha. Né? Tudo isso ia sendo descrito e depois, vamos chamar assim, taxado. Né? Se colocava uma alíquota. Né? Se colocava uma alíquota, era meio que nem código tributário. Né? Para este tipo de pecado, este tipo de pena. Para este tipo de pecado, este tipo de pena. E se faziam elencos, né? Se faziam tabelas, vamos dizer assim, de tarifas, né? de preços. Né? Você tinha que pagar, havia uma conotação extremamente comercial, que depois isto vai ser pego por Lutero também. Né? Havia uma conotação comercial, né? Do pecado, da culpa, da pena e da remissão. Né? O pecador tinha que pagar uma penitência. Claro, você pode entender isto numa fase, vamos chamar assim, numa ótica mercantilista. Não me parece que fosse. Simplesmente, e acho que é uma coisa que ainda hoje acontece, né? Quer dizer, o que se pensa é o seguinte: a gravidade do pecado para efeitos do pecador, né? Para o pecador tomar consciência da gravidade do que fez, é preciso que ele sinta na pele, é preciso que ele perceba, não? Quer dizer, se o penitente chega e fala, matei a minha mulher, e o confessor diz, então reza uma Ave Maria, né? Então vale muito vale muito pouco a esposa, né? Agora, se a pessoa chega e fala, matei a minha mulher, e o confessor diz, bom, então você precisa jejuar durante um ano, rezar um rosário completo todos os dias e ir até Santiago de Compostela fazer uma romaria. Opa, aí o cara vai ter um pouco a dimensão da gravidade do que fez. Então, veja, essa foi a aula agora. Eu vou voltar sobre isto na parte 3, né? Mas eu queria, pelo menos, que vocês... talvez isso está sendo um pouco excessivo, eu acredito que não, mas é importante que vocês se acostumem com ideias que são um pouco bem diferentes, com formas de pensar às quais não estamos acostumados. Né? Então, esse foi o motivo desta aula, esse foi o interesse para vocês entenderem o que significa uma sociedade moldada numa lógica de vícios e virtudes e como a Companhia de Jesus
descobriu e desenvolveu um método não apenas de ensino, como um método para formar a própria consciência das pessoas, que tivessem capacidade de enxergar os seus pecados, os seus crimes e as suas virtudes.